Olá, queridos, graça e paz. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, levando até você que está sintonizado conosco e até os confins da terra uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor para mais esse encontro, quando estaremos reunidos em culto de celebração ao nosso Senhor grande Deus e culto de proclamação da palavra, nesse primeiro domingo do mês de maio. Você é muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com a sua audiência, com todos os seus. Que você possa agora aproveitar esse tempo para preparar o seu coração, a sua casa, com seus familiares, ou aí no lugar onde você estiver. Também você pode aproveitar para convidar parentes e amigos, compartilhar este encontro para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e para que todos nós possamos ter esse privilégio de estarmos juntos participando deste culto de adoração ao nosso Deus e de proclamação da palavra do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia da celebração da graça de Deus, quando nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Já fizemos hoje pela manhã, no culto presencial, e também aqueles que estiveram conosco online, e vamos agora também, ao final deste encontro, estarmos celebrando a Ceia do Senhor. Você pode se preparar aí na sua casa, pode preparar o pão e o cálice com a sua família, usa aí o suco de uva que você tem, separa. A hora que você separar, ele separado estará para este culto, para este momento, esta celebração. Separe também o pão e junto conosco vamos participar deste encontro. Eu já estou aqui preparado, olha, está aqui o cálice e o pão. Então você também prepare-se aí. Depois pode mandar foto para o grupo de WhatsApp da igreja para animar os demais, para estarmos juntos compartilhando esse momento tão importante na nossa caminhada de fé. Queremos saudar a pastora Alain e Luciene, que está conosco já online, e todos vocês que estão conosco já nesse momento. Nem todos eu visualizo aqui na tela, mas todos são muito bem-vindos. Vamos estar agora ouvindo o toque do chofar e depois vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Sempre quando tocamos aqui o chofar e fazemos nos cultos presenciais também, para que todos tenhamos a clara noção e sejamos avisados que o Senhor Deus está conosco, não é? Muito importante, estamos aqui online, distantes fisicamente, mas estamos unidos em Cristo. A Igreja do Senhor está então aqui representada por todos nós. Vamos ao toque do chofar?
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você, onde você estiver, dê as boas-vindas aí ao Espírito Santo. Exalte o nome do Senhor nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Agradeça a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos agora como Igreja do Senhor. Vamos estar preparando nosso coração, nossas vidas para esse tempo de culto. Queremos saudar a Jaque Ramos, sua família, Fernanda e o irmão William, toda a sua família que estão conosco. Vamos ver quem podemos ver aqui antes de orar. São esses que eu consigo visualizar por aqui. Sim, a irmã Regina Lira e sua família, agora sim estão aparecendo, né? A irmã Andressa e o irmão Alain, sua família. Deus abençoe vocês, que bom ter vocês por aqui. Quem mais? Parece que visualizo aqui a Lilian Rose e o Francelino Paz. São todos muito bem-vindos aqui. Que bom poder contar com vocês. Vamos estar orando ao Senhor. Quero incentivar você a mantermos firme este exército de intercessão. Nossa pauta de oração, nossa agenda está lá no grupo do WhatsApp da igreja. Eu quero incentivar você. Vamos manter esse exército aqui na ativa, orando pelos pedidos de orações. Eu vou mencionar os pedidos rapidamente. Gosto de mencionar, mas nem sempre dá por causa do tempo. Vou fazê-lo bem rápido, porque mencionamos para que as pessoas, principalmente aquelas que não congregam conosco, saibam que de fato nós estamos orando por elas, ok? Então estamos orando por Acácia, Ailton Carvalho, irmão Diácono Alberto, Alanes Alexandre da Cunha, Aline Giro, Andressa e sua filha Agnes, o pai da irmã Andressa, Antônio da Costa Bento, graças a Deus está bem melhor. A mãe da irmã Andressa, chama-se Hilda, né? Orando também em favor de Aparecida Fernandes, em favor da irmã Eugênia, Ivani Martins, Félix, Eurípides Jair, João Gabriel, Kênia Rayane, Liz, Maria, pedido da pastora Alexandra, Maria da Graça Barbosa, nossa prima, Mateus, sobrinho da irmã Andressa, Nélia, Bispa Nélia Macedo, Raquel, Rafael e Selma Lima. Estamos orando em favor do pastor Wagner, né, e de todos os demais enfermos, aqueles que estão aguardando exame médico, que vão fazer o exame médico, orando em favor de todos eles. Esse pedido nós temos conhecimento. Mas vamos clamar em favor de todos que estão enfermos na nossa nação e fora dela. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orar em favor dos familiares do Beto, da Ana Raquel, do Nildo, da Andréia, da Terezinha, Joeldson, filho, Ricardo, e familiares do irmão Paulo. Não sei quem é esse irmão Paulo aqui, mas Deus sabe, né? Familiares que estão com corações enlutados por perda de um ente querido. Também familiares da irmã diaconisa Yara, que não está conosco, não mora aqui, mas também perdeu um irmão no decorrer dessa semana. Hoje, né? Hoje. Perdeu então o irmão hoje. Deus abençoe a irmã Yara, conforte seu coração e todos os seus familiares. Estamos orando também em favor de vitória na vida pessoal. Todos que estão em batalha espiritual, por libertação, vizinha da irmã Patrícia, vida emocional do povo de Deus, vida emocional dos brasileiros, que o Senhor nos livre das doenças do psiquismo, do psique, da emoção, como depressão, frustração, angústia, né, síndrome de pânico, essas doenças que são próprias em tempos de crises como este que estamos vivendo. E é fato que isto já está acontecendo. Estamos orando em favor das crianças
e adolescentes, né, todos eles, para que seus livres de todo tipo de abuso físico ou psicológico, de qualquer maneira, qualquer tipo de abuso, que o Senhor guarde as crianças e os adolescentes, também que o Senhor possa estar cuidando da vida espiritual, do coraçãozinho dos nossos pequeninos e dos nossos adolescentes. Estamos orando também em favor dos jovens, vida sentimental, direção para namoro, noivado e casamento, vida estudantil e vida profissional, e também a vida espiritual dos jovens, relacionamento com Deus. Esses são os pedidos de orações. Se você tiver mais pedido, encaminhe para nós. Se você que nos entregou o pedido aqui, você já houve resposta, houve algum desdobramento, por favor, nos comunique, ok? Queremos saudar Daniel Constant e Kátia Constant, o irmão Paulo Roberto Paradella, a irmã Elizabeth. A paz do Senhor esteja com todos vocês aí nos lares de vocês. Também temos motivos de gratidão. E vamos citar aqui as pessoas que foram abençoadas. Eber da Silva, Lídia Amaral, Edneia, acho que é Rafael, Alexandre, Leda, minha irmã. Esses são os pedidos de oração. Aqui ficou um pouco apagado. Gratidão, isso. Ficou um pouquinho apagado aqui na minha agenda, mas são esses pedidos de orações. Vamos então, de gratidão, vamos estar orando ao Senhor, e você não esqueça de nos manter atualizados, né? Se houve alguma novidade, você, por favor, nos comunique, porque queremos manter essa agenda atualizada e também, com muita alegria, passar os pedidos de orações que foram respondidas, os casos de orações que foram respondidas, passar para a lista de gratidão, né, ao nosso Deus. Vamos então falar com Deus, vamos orar. Você, onde estiver, se puder, vamos orar neste momento em favor desses pedidos e também orar agradecendo a Deus. Oremos então. Amado Pai, entramos na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com o perdão dos nossos pecados, confessamos nossos pecados diante do Senhor, que o Senhor sonde nossos corações e, ó Deus, retire todo o mal pelo poder do nome de Jesus. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelas bênçãos concedidas, agradecer ao Senhor pelas orações respondidas, pessoas que foram curadas, situações que foram resolvidas, agradecer ao Senhor pelo consolo do Senhor, pelo fortalecimento do Senhor, pelas provisões dos céus, pela proteção do Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pela a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, pela presença bendita do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Queremos agradecer ao Senhor também pela família, agradecer ao Senhor pela parentela. Ó Deus, pedir que o Senhor aceite este altar de gratidão que apresentamos ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor não olhe para nossas imperfeições, mas que o Senhor possa, por causa da Tua misericórdia e por causa do nome de Jesus, aceitar esta oferta de gratidão que fazemos ao Senhor. Queremos, Pai, pedir ao Senhor por essas pessoas, esses nomes que mencionamos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão internadas, pessoas que estão aguardando o resultado de exames médicos, pessoas que não estão internadas, mas estão em casa, enfermas. Que o Senhor visite, que o Senhor cure, que o Senhor, de maneira sobrenatural, retire aqueles que estão nos CTIs, que aqueles que estão nas enfermarias recebam altas, que o Senhor, Pai, continue com os médicos brasileiros, todos eles, debaixo da potente mão do Senhor, que o Senhor possa suprir a nossa nação com os medicamentos, as vacinas, os recursos humanos, toda a infraestrutura necessária
para que todos, sem exceção, sejam atendidos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que, ó Deus, não haja efeitos adversos ou sequelas decorrentes, Pai, das vacinas, dos remédios, das intervenções médicas. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, em favor daqueles que vão submeter intervenção médica no decorrer dessa semana, que a boa e poderosa mão do Senhor estejam com todos eles, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor continue aplacando a ação desse vírus na nossa nação e em todo o mundo. Ó Deus, tenha misericórdia. Clamamos ao Senhor para que, de forma alguma, esta enfermidade, esta crise sanitária, seja usada, manipulada, em detrimento da saúde, da vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a mão do Senhor esteja cobrindo a nossa nação. De igual modo, clamamos por todas as nações do mundo, por todo o mundo, para que esta praga que assola a nação, ela cesse em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pelos médicos, paramédicos, que o Senhor o esteja dirigindo, cada médico, cada família, protegendo-os, ó Deus, blindando-os em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos ao Senhor pela vida pessoal, as pessoas que estão em batalha espiritual, em lutas, em aflições. Ó Deus, que pessoas que estão precisando de libertação, como a vizinha da irmã Patrícia, que o Senhor, Pai, visite, que o Senhor opere obra de milagre, obra de libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde as nossas emoções, nossa vida emocional, mental, o nosso psiquismo, toda a nossa estrutura, para que, Pai, não venhamos a ser afetados desta forma por esta pandemia, por esse tempo de incerteza e de aflição. O Senhor visite cada família, cada lar brasileiro, estabelecendo a sua paz. Que o Senhor visite cada família, Pai, para liberar o suprimento, o pão de cada dia, as condições básicas para um viver digno, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite cada nação, para que cada família brasileira reconheça que só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor pela juventude, pela infância brasileira, que o Senhor os guarde, os proteja, livre de todo o mal, cuide da vida emocional das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Que o Senhor guarde as crianças de todo tipo de violência, de igual modo os adolescentes. Que o Senhor guarde, Pai, a nossa juventude, oriente quanto à vida emocional, namoro, noivado e casamento, profissional, mercado de trabalho, vida estudantil, acadêmica. Que o Senhor abençoe os estudantes, desde o menorzinho até o jovem, o adulto, quando vivemos essa crise, essa incerteza de ir, não ir para a escola. Que o Senhor guarde o emocional dos estudantes, a começar pelas criancinhas e os adolescentes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Clamamos ao Senhor porque nós cremos que o Senhor é um Deus que atende o nosso clamor. Clamamos ao Senhor pelas nações do mundo, pelos governantes das nações, para que o Senhor os abençoe, dê graça e sabedoria, para que haja, ó Deus, no mundo um conhecimento que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Rei dos exércitos, é o Rei de todas as forças militares deste mundo. Não há ninguém como o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação, para os governantes, a começar do presidente da República, até o prefeito da menor cidade. Que o Senhor abençoe o executivo, o legislativo, o judiciário, em todas as esferas,
em todas as instâncias, em nome de Jesus. Que haja paz no Brasil, que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil, que a economia da nossa nação continue sendo abençoada. Ó Deus, que haja trabalho para as pessoas poderem obter os seus recursos para a sobrevivência. Abençoe, Pai, os pequenos, micros, grandes e médios empresários, os trabalhadores, os que estão empregados. Obrigado por aqueles que estão empregados, aqueles que estão desempregados, trabalhadores autônomos. Ó Deus, que o Senhor abra as portas, opere, Pai, de maneira sobrenatural. Ó Pai de amor, atende o clamor dos nossos corações, porque só o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é que tem a resposta para as nossas orações, para o clamor dos nossos corações. Pedimos a bênção do Senhor para que o Senhor continue conosco. Teu Espírito Santo continue na direção deste encontro, tocando as mentes, os corações, a fim de que a sua palavra encontre lugar nos corações, haja salvação, haja edificação, fortalecimento do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, queria só, antes de compartilhar um pouco da palavra com vocês, fazer alguns lembretes sobre a nossa caminhada no mês de maio. Mês de maio é o mês da família. É o mês da família. Você tem acesso ao boletim que está no grupo de WhatsApp da igreja, não é? E ali está a agenda detalhada da nossa caminhada desse mês, a agenda do mês. E eu queria então compartilhar com você algumas ações que nós vamos fazer, algumas práticas que vamos realizar neste mês. Saudação para a irmã Magali, sua família, um grande abraço, Deus abençoe a sua casa. Então há aqui algumas ações que eu queria que você toda estivéssemos participando. Então nós hoje já começamos, né, o início da programação do mês da família. Filhos, herança do Senhor. Já está divulgada na página do Facebook da igreja e na página do WhatsApp. Aquelas meditações não são as mesmas do ano passado. Hoje a ênfase é filhos, herança do Senhor. Uma meditação para cada dia. Você vai ler na sua casa, você vai ler, vai refletir sobre ela. Uma palavra de orientação, de edificação da sua casa, do seu casamento, né, do seu relacionamento com seus filhos, né? Então, é um presente de Deus para nós. Todos os dias, já foi divulgada ontem, é de hoje, e você vai estar lendo com a sua família esta meditação. Também, como fazemos todos os anos, no mês de maio, temos lido o livro de Provérbios, tem 31 capítulos. Então, maio tem 31 dias, cada dia você lê um capítulo. É o livro da sabedoria, fala muito sobre filhos. Então vamos participar, esse é o dever de casa, ok? E presta atenção, no dia 16, que é o dia domingo da família, o terceiro domingo, nós vamos ter um seminário da família. Eu queria que você participasse, mesmo online, né? E o tema do seminário já está divulgado no boletim. Isto acontece nas melhores famílias. Já viu falar isso? Fica calmo, que isso acontece nas melhores famílias. Pois bem, o tema será esse. Isto acontece nas melhores famílias. Mas também tem coisas que acontecem nas famílias que servem a Deus. Amém? Então, algumas famílias vão estar falando, vai ser um seminário ministrado por algumas famílias, vão estar falando de fatos reais que aconteceram em suas famílias. E mostrando como o Deus dessas famílias, o nosso Deus, ele é maravilhoso com aqueles que o servem. Então, esse será o enfoque desse seminário. Você já pode divulgar, convidar os seus parentes, seus amigos, para nesse dia, do mês de maio, dia 16, domingo, você está participando
deste seminário da família, ok? E o tema desse mês de maio é edificando a nossa casa sobre a rocha, firmados em Cristo em tempos de ventos fortes, edificando a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Firmados em Cristo em tempos de ventos fortes. Amém, queridos? E o verso do mês, guarde no seu coração. Jesus falou assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então, edificando a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. A palavra do mês é sabedoria. Coincidiu com a leitura do livro de Provérbios, livro chamado Livro de Sabedoria, Conselhos Sábios. Então, a palavra do mês é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para esses tempos de ventos fortes, para edificar a nossa vida espiritual, a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha que é Jesus Cristo. E a declaração de fé profética para o mês é: nesse tempo de ventos fortes, tomaremos a chave da sabedoria para manter as nossas famílias edificadas em Cristo, a nossa rocha. Amém, queridos? Eu declaro que teremos um mês muito abençoado, um mês de consolidação da família em Cristo, um mês de fortalecimento da nossa fé, um mês de fortalecimento para vencermos e enfrentarmos esse tempo de ventos fortes. Então, a chave do mês de maio são as chaves da sabedoria. Vamos então fazer esse deverzinho de casa e será uma bênção para todos nós. Como falei hoje pela manhã, você deve ter assistido, né? Se você fazer o dever de casa, essa orientação que o seu pastor está dando, né? Orando com sua família, lendo essas meditações, lendo provérbios, e tiver um efeito adverso na sua vida, um efeito colateral terrível, eu sou o responsável, porque eu sei que isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas se você não fizer, não ler meditações, não ler o livro de Provérbios, aí a responsabilidade é sua. Amém? Então estamos assim combinados assim. Como o tema desse mês ele fala sobre isso, edificando nossa casa sobre a rocha, firmados em Cristo em tempos de ventos fortes, que vivemos um tempo de ventos muito fortes. Vou compartilhar com você uma canção que fala sobre descansarei, antes de poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus ao seu coração, ok? Vamos ouvir então essa canção que fala sobre a tempestade, quando ela vier, e em quem devemos confiar. Presta atenção na letra, eu, à medida do possível, vou falando aqui a letra para você. Descansarei, Comunidade Evangélica de Maringá. Descansarei, cobre-me com tuas mãos, com teu poder. Com tuas mãos. Amém. Com poder. Vem me esconder, Senhor. Presta atenção na letra. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, para fomentar a sua fé. Sobre as águas, tu também és rei. Quem puder, cante na sua casa, quem souber. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Minha alma está segura em ti. Segura em ti. Que você possa estar seguro no Senhor, sua alma segura no Senhor. Sabe bem
que em Cristo firme está. Ele é a nossa rocha. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, ventos fortes, sob a tempestade eu voarei. Sob as águas, tu também és rei, sim. Descansarei. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, para você descansar no Senhor, confiar no Senhor, sob a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Nosso Deus é rei sobre as águas. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Meu Deus, Senhor, ó Deus, tu és o nosso Deus, grande, que nos protege e nos segura, que nos acolhe na palma das suas mãos. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Ó Pai, tu és o nosso Deus, estamos seguros na concha das tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando a sua casa, sua vida, você esteja confiados no Senhor, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor. Como diz a canção, cobre-me com as tuas mãos. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sob a tempestade eu voarei. Sob as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Glória a Deus, que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo de tantas dificuldades, ventos fortes, tempestades, cada dia é uma tempestade diferente, não é verdade? E que nós possamos estar confiados no nosso grande e poderoso Deus. Amém, queridos? Hoje nós retomamos pela manhã a série de palavras sobre despertamento espiritual do povo de Deus, com base no livro de 2 Reis, capítulo 18. Estamos olhando a experiência do rei Ezequias. Assumiu o reinado de Judá quando a situação era muito difícil, espiritualmente falando, e também em todos os sentidos. E hoje pela manhã nós começamos a fazer uma breve recapitulação, porque ficamos um tempo sem ministrar sobre essa palavra. Deus sempre nos dá uma direção às vezes diferente, mas estamos retomando essa série de palavras. Então falamos hoje pela manhã sobre alguns aspectos importantes para que ficássemos contextualizados com o que aconteceu com o rei Ezequias e com Judá. Porque como falei, o quadro mais idêntico ao nosso, a situação mais idêntica é que Ezequias e Judá viviam um período de opressão espiritual e de insegurança, e com um futuro ameaçador. E naquele momento difícil, aconteceu um tempo fértil para um despertamento espiritual. E foi isso que Ezequias buscou e levou toda a nação. Então, nós vimos que terminamos hoje pela manhã dizendo que o despertamento espiritual ele vem como uma tempestade tropical.
vem de repente e o Espírito Santo de Deus faz uma obra de restauração, de edificação, né, de cura, de libertação. E já compartilhamos também sobre a oportunidade do despertamento espiritual. E falamos sobre fatores formadores da chegada do despertamento espiritual. Quais são os fatores que nós mencionamos? A idolatria foi retirada, confiança em Deus, apego ao Senhor. E sobre os resultados do despertamento espiritual, a companhia de Deus, segurança e retidão na caminhada e libertação das opressões. Hoje eu quero compartilhar com você sobre algumas ameaças ao despertamento espiritual. A bênção vem, o Espírito Santo opera, Deus faz a intervenção, começa a mexer na nossa vida, quando nós estamos decididos e desejosos de que Ele mexa, quando nós estamos desejosos de sairmos do marasmo espiritual, da rotina, mas há situações, há fatores que se constituem ameaças ao despertamento espiritual. Então, existem fortes fatores que se constituem ameaças à chegada e à permanência do despertamento espiritual, a chegada de uma vida espiritual saudável e a manutenção dessa vida espiritual saudável no meio do povo de Deus. E nós vamos ver no texto que isso aconteceu na vida, na experiência de Ezequias. Primeiro chegou uma notícia má. Hoje eu fiz alguma referência sobre essa notícia. A notícia é a informação que ele já sabia, que o reino de Israel, Judá era parte da divisão do reino de Israel. Israel foi dividida por causa do espírito de contenda. Espírito de contenda, de divisão no meio do povo de Deus, nas famílias, numa nação, é um espírito terrível, espírito maligno. Então, houve a contenda e 12 tribos, chamado o Reino do Norte, que em vários lugares são citados como Israel, mas geralmente, quando são citados, se refere-se às 10 tribos, porque na Bíblia às vezes cita Israel, referindo-se a Israel sem estar dividido. Depois da divisão, quando se refere a Israel, é Israel as 10 tribos, e Judá as 2 tribos. E as 10 tribos chegou a notícia que o rei da Síria subiu contra a Samaria, que ficou sendo a capital do Reino do Norte, e Jerusalém ficou sendo a capital do Reino do Sul, e se a cercou, né? E no fim de 3 anos de cerco, tomaram aquela região e o povo, né? Quando Ezequias já reinava há 6 anos em Judá, no Reino do Sul, né? E diz o texto no verso 11, 2 Reis 18, verso 11, e o rei da Síria transportou a Israel, as 10 tribos, para a Síria. Já pensou o que é isso? A pessoa ser desterrada, tirada da sua terra e levada para uma terra estrangeira, né? E lá ficaram como escravos. E o texto diz assim, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Eles desobedeceram antes de transpassar o seu concerto e tudo que Moisés, seu servo, tinha ordenado. E eles não ouviram o que Moisés falou e nem praticaram o que Moisés falou. Então essa foi a notícia que chegou e já era de se esperar para o reino do sul, que seus irmãos já tinham sido levados. E já havia uma palavra sobre Judá que eles também seriam levados. Porque Deus é um Deus como um pai responsável que disciplina. E essa disciplina de Deus foi exercida através dos reis, inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. E já havia uma palavra sobre Judá também. Naquele tempo de crise, que fez
Ezequias, quando assumiu o reinado? Ele buscou o Senhor. Logo no capítulo 18, a gente vai narrar que ele buscou o Senhor. Tirou toda a idolatria dali que operava ali naquela nação. Fez uma limpeza espiritual. E agora vem essa ameaça, né? Quando eles estavam curtindo, experimentando aquele mover de Deus. Muito dura essa batalha. Retirar a idolatria no meio do povo de Deus. Ídolos, altos, hábitos e costumes. Às vezes, por que eu trouxe essa informação para você? Porque está no texto. Qual a relação que nós fazemos com isso para nós hoje? É que as más notícias estão aí. E no tempo de crise, só tem más notícias. Não que a gente vá negar os fatos. Mas o que eu quero destacar é que quando elas chegam, sendo essas notícias mais verdadeiras ou não, elas nos abalam, mexe conosco. Às vezes tem o poder de nos tirar da trilha, nos roubar a paz, criar instabilidade na nossa caminhada com Deus, na nossa fé, causar medo no nosso coração. Já a situação já não ia bem com Judá. Pior estava com Israel. Agora ficam sabendo que os seus irmãos, embora abrigados, seus irmãos foram levados como escravos. Mas Ezequias permaneceu firme. Ele não deixou se abalar por essa notícia, mesmo porque ele já sabia. Porque a ida de Israel para o cativeiro já estava na boca do povo, porque o profeta já havia soltado essa palavra. E eles também sabiam que o tempo deles ia chegar. Por que eu estou compartilhando com você? É porque nós precisamos saber lidar com as notícias. Mesmo as notícias verdadeiras no tempo de crise, os acontecimentos. Não podemos nos deixar abalar. Pelo contrário, nós precisamos, nesses momentos, reconhecer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso que o tema do mês, ele fala sobre ventos fortes. Sim, ter a nossa casa firmada sobre a rocha, que é Cristo, firmados em Cristo, em tempos de ventos fortes. Más notícias, previsões ruins, ameaçadoras. E minha palavra para você, meu filho e minha filha na fé, você que está nos assistindo, mesmo não sendo da nossa congregação, meu irmão, minha irmã na fé, você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, a minha palavra é que não se deixe abalar pelos acontecimentos. De fato, ele nos entristece. Mas esses acontecimentos, essas más notícias, essa situação de insegurança, pode muito bem funcionar para que você e eu, para que nós estejamos apegados com o Senhor e possamos buscar em Deus, de fato, uma aproximação maior, uma comunhão maior, um verdadeiro despertamento espiritual. Amém, queridos? Más notícias, cuidado com elas. E às vezes nós nem nos damos conta se é verdadeiro ou não, já estamos divulgando. Nós somos portadores das boas novas do Evangelho. São as boas novas do Evangelho que vão trazer força, salvação, sustentação para que possamos lidar com as más notícias. Amém, queridos? Mas também outra ameaça através dos ataques do inimigo espiritual
a posição estabelecida por Deus para a vida dos seus filhos. Sim. O texto vai nos mostrar, no capítulo 18, verso 9, vai nos mostrar que os reis inimigos do povo de Deus, alguns são famosíssimos, muito conhecidos, né? Estavam sempre na mídia perseguindo os filhos de Deus, vai nos mostrar que os reis, o rei Senaqueribe, ele se voltou contra as cidades fortes de Judá. Ele voltou contra a cidade forte de Judá. Subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá. 2 Reis, capítulo 18, verso 13. Cidades fortes são as cidades importantes. De certa forma, elas serviam como uma proteção, um anteparo para a principal cidade, a capital, que era Jerusalém. Subiu o rei Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade forte de Judá e as tomou. Então, veja aqui o cerco do inimigo, aquela posição que Deus havia dado ao seu povo. Aquelas cidades eram frutos da promessa, era a possessão do Senhor, entregue aos seus filhos. Mas vamos ver adiante que o objetivo de Senaqueribe não eram bem as cidades, que a cidade já tinha tomado, era Jerusalém. Era Jerusalém. Nós vamos entender isso mais adiante. E o que era Jerusalém? Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. O lugar onde estava o templo. Quando houve a divisão do reino, as 10 tribos estabeleceram como capital a Samaria ou Samaria e estabeleceram lá o seu templo. Daí os samaritanos criaram lá o seu templo para adorar a Deus. Mas Jerusalém era a cidade indicada por Deus. E o que o inimigo queria? Queria roubar do povo aquele status, aquela posição espiritual que Deus havia dado ao povo. É tão importante Jerusalém para os cristãos e também para os judeus. Realmente esse nome Cidade Santa é uma cidade que foi escolhida por Deus. Quando estivemos lá, é uma experiência tremenda, chegada em Jerusalém. Tem algo, há um clima diferente no ar de Jerusalém. E o rei Senaqueribe queria era Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar de culto, o lugar de adoração a Deus. Mas ele cercou as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, esse ataque do inimigo à posição que Deus deu aos seus filhos se constituiu em um cerco. Um cerco. Presta atenção que eu vou falar para você. Muitas vezes você vai entender o que eu vou falar. Há momentos na sua vida que você vê vários probleminhas em torno de você, sua família, um probleminha no trabalho, outro é um filho, outra uma questão aqui, outra lá, e você de repente se depara que você está como que meio cercado. Como que sitiado. É próprio do ataque do Satanás na nossa vida. Ele vai tomando posições. Ele vai, de certa forma, se estabelecendo. Às vezes nós não damos autoridade para ele, às vezes permitimos sim. Esse é outro assunto que vamos ver nessa história também. E isso que o inimigo das nossas almas faz conosco. Ele vem e ele
por exemplo, rouba tudo aquilo que é importante para nós, tendo em vista a nossa relação com Deus. Vou dar uns exemplos rapidinho aqui. Ele rouba os dons que Deus te deu. Dons dados por Deus. Quantas pessoas que desenvolviam um dom maravilhoso na casa de Deus, no reino de Deus, e de repente parece que uma só fonte que secou. Quantas vezes pessoas dizem para nós, pastor, eu era assim, assim, assim. Eu tinha tal e tal posição. Eu me alegrava em servir a Deus. E de repente tudo parou. Tomando esse exemplo aqui do que o rei Senaqueribe fez com Judá e com o rei Ezequias, é o que o diabo faz na nossa vida. Ele vem e vai colocando cerco e vai... O objetivo dele é roubar a posição ou aquilo que Deus nos deu. Quantas coisas que Deus já, quem sabe, deu para você, você sabe que Deus lhe deu, e ela como que se escaparam. Então, às vezes estamos no propósito de servir a Deus, num propósito de realmente receber de Deus e ter com Deus uma experiência mais autêntica, mais genuína, mais profunda, de ter uma intimidade maior com Deus. Estamos no propósito dispostos a ter realmente experimentar uma nova onda de um despertamento espiritual. E quando estamos nesse propósito, começam a surgir essas questões que vêm para ameaçar o despertamento que estamos vivendo, o propósito que fizemos, o voto que um dia fizemos, a profissão de fé que um dia fizemos. Então, ameaça através de ataques que quer roubar a posição que Deus estabeleceu para seus filhos. Outra ameaça são as concessões dos filhos de Deus aos inimigos espirituais. Concessões. Eu sugiro que depois você leia o capítulo 18 de 2 Reis, você vai entender bem. Quando Ezequias se viu cercado, viu que as principais cidades estavam tomadas, quando ele viu que ele sabia como rei que o que eles queriam era a capital, e depois que tomasse Jerusalém e toda a riqueza que tinha no templo, riqueza mesmo, ouro, prata e tudo mais, eles iam levar o povo cativo também. O que fez Ezequias? Talvez eu não termine hoje, por causa vamos ter a celebração da ceia dentro de alguns minutos. Se você não se preparou, se prepare para a ceia. Quando ele se viu aflito ali, encurralado espiritualmente falando, ele fez concessões. E eu vou fazer menção aqui nessa ameaça para participarmos da ceia. No verso 14 diz assim: então Ezequias, então quer dizer, quando ele soube, ele sabia que as principais cidades de Judá estavam cercadas, então o rei Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: olha o que ele disse para o rei da Síria, para o inimigo: rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, suportarei. Aí diz o texto: então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ah, queridos, isso aqui é terrível. É terrível quando o filho de Deus, a filha de Deus, ele faz concessões. É como dizer assim: eu não creio mais em Deus. Eu vou resolver na força do meu braço. Eu tenho a solução. Às vezes, o despertamento espiritual não vem,
o avivamento não vem sobre as nossas vidas, ou quando vem não permanece, é porque nós fazemos concessões ao inimigo. E o inimigo, ele não perde tempo, ele já tem a tabela dele. Disse logo o que queria, mas ele mentiu, ele queria muito mais. Vamos ver isso adiante. Queridos, em nome de Jesus, o que eu estou compartilhando com você nesse tempo de ventos fortes, nesse tempo de ventos muito fortes, é que nós não podemos fazer concessões. Nós temos que ficar atentos quanto às ameaças que podem tirar o privilégio de uma vida saudável, de experimentarmos um avivamento genuíno da nossa fé em Deus. Não podemos fazer nenhum tipo de concessão. Temos que confiar no Senhor. Não podemos negar a nossa fé. Porque quando agimos assim, é como descêssemos ladeira abaixo na nossa vida com Deus. Parar é difícil. Exato o que aconteceu com Ezequias, um homem que, segundo, fez tudo que era reto diante do Senhor. Fez tantas coisas certas que a Bíblia diz que como nenhum outro homem fez, nem antes nem depois dele. Olha o que ele fez, concessões. Não se negocia com o inimigo. Como pode o rei Ezequias, ele se submeter, pequei, retira-te de mim. Pede o que você quer que eu vou fazer. Onde está o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Onde estava então o Deus das maravilhas, que ele sabia que o Deus em quem ele cria, o Deus que ele fez como centro da sua vida, da vida de Judá, ele derrubou todos os altares, limpou, e porque Deus era o único Senhor daquela terra. Não havia outro que pudesse tomar aquele lugar. Ele fez uma limpeza espiritual. Ele cria Deus no centro. Mas agora, no momento de aflição, no momento de ameaça, no momento de incerteza, o que ele faz? Ele negocia. Como eu disse, um período de opressão, ele estava sob opressão, um período de insegurança, ele estava inseguro, e um período em que o futuro era ameaçador para ele, seu reinado, sua vida, a nação. E esse período foi propício a que ele buscasse o Senhor e experimentasse um avivamento, um despertamento, uma aproximação com Deus. E agora, ele não está atento a essa ameaça ao despertamento espiritual, fazendo concessões ao rei da Síria. E nós vamos ver então, amados, que as consequências não foram boas, os resultados não foram bons. Nós hoje então, nesse tempo semelhante ao tempo de Judá, o tempo que viveu o rei Ezequias, precisamos buscar um despertamento espiritual nesse tempo de aflição, mas nunca fazermos concessões. Venham elas, as ameaças fantasiadas de qualquer coisa. Tenhamos nós medo, estejamos nós apavorados ou não, a nossa
confiança, mais do que isso, a nossa fidelidade deve ser então mantida em nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que você, nesses tempos de vento forte, possa estar firmados em Cristo Jesus. Glória a Deus! Vamos participar da celebração da ceia do Senhor. Eu já tenho aqui o meu cálice, você tem aqui o pão, você já deve estar preparado aí também. Se você quiser e puder depois, tire a foto, manda para os seus irmãos, para contagiar os seus irmãos com esse momento, né? Compartilhar esta fé. Vamos orar? Amado Pai, nós consagramos ao Senhor esses elementos que o Senhor mesmo estabeleceu para a celebração da ceia do Senhor, o pão, o cálice. Ó Deus, que agora esses elementos estejam separados, consagrados para esta celebração, que é uma celebração santa diante do Senhor. Quando nós lembramos o grande feito do Teu amor para conosco na cruz do Calvário. Que esta celebração também marque em nossa vida um tempo em que nós vamos estar abertos, desejosos de experimentar da parte do Senhor um despertamento espiritual. Que esta ceia tenha também este sentido de nos fazer lembrar do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ali, depois que Ele instituiu essa ceia, Ele enviou os seus filhos para continuar a obra que Ele havia iniciado e preparados para enfrentar ventos fortes. Assim nós queremos, Pai, nesse tempo, estarmos prontos a enfrentarmos ventos fortes com as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a rocha que é Jesus. Queremos, Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tire de cada um de nós tudo que possa impedir de estarmos participando desta celebração dignamente, como estabelece a sua palavra. E o fazemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode pegar o pão que você tem aí e vamos estar participando do pão. A palavra de Deus diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Antes vamos declarar, fale comigo, querido Pai, com alegria e gratidão, eu participo deste pão, que simboliza e representa o corpo de Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, para que eu hoje possa ter vida e vida abundante, com muita alegria. Eu participo deste pão. Participemos, querido. Amém. Glória a Deus. Agora você pode pegar o seu cálice. Você tem na sua mão. A palavra de Deus diz assim, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse é um gesto é um ato de unidade em Cristo. E quando nós participamos do cálice do pão, isso aqui representa a nossa completa união a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo vivo. Então, estamos aqui participando do corpo
e do sangue de Cristo, representado, simbolizado no pão e nesse cálice. E quando os Senaqueribes desse tempo olham para esse cálice, ele pode vir querer nos pressionar, nos ameaçar. Mas ele, quando olha para esse cálice, ele foge, porque há poder no sangue de Jesus. Amém? Diga comigo, querido Pai, com alegria e gratidão, eu participo desse cálice que simboliza e representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz no meu lugar. Querido Pai, eu creio que há poder no sangue de Jesus. Com muita fé, com muita alegria, com muita gratidão, eu participo desse cálice. Participemos. Glória a Deus, glorifica o Senhor, onde você estiver, aí, glorifica o Senhor, manifesta aí a sua gratidão ao Senhor, por esse Jesus Cristo maravilhoso, que morreu na cruz por nós. Abra o seu coração, prepare o seu coração, por esse tempo novo que o Senhor tem para nós. Tempo de fortalecimento, tempo de despertamento espiritual, tempo em que vamos ser sustentados pelo Senhor, sustentado pelo poder que há no sangue de Jesus, para edificar nossas vidas, nossas casas sobre a rocha, para estarmos todos firmados em Cristo, nesses tempos de ventos tão perigosos, tão fortes. Vamos orar? Querido Pai, abençoa-nos, Pai, porque sem a Tua bênção, nós não podemos prosseguir. Abençoa, Pai, cada um que esteve conosco neste encontro, as ovelhas do Senhor que o Senhor me tem confiado. Abençoa cada uma delas. Visita cada família. Abençoa, Pai, cada irmão em Cristo que congrega em outra igreja. Abençoa, Pai, aqueles que estão conosco aqui agora, mas que ainda não fizeram a decisão, recebendo Jesus em seus corações, que hoje possam tomar essa decisão e viver esse grande avivamento que é o dia da nossa conversão. Ó, Pai de amor, que a Sua mão esteja sobre nós, que a Tua mão esteja nos guardando, nos sustentando, e consagramos ao Senhor o mês de maio, o mês da família, o mês em que os casamentos serão abençoados, enriquecidos pelo Senhor, em que as crianças, adolescentes e jovens serão abençoados, enriquecidos pelo Senhor. Um mês que o Senhor nos dá como oportunidade para estarmos bem firmados na rocha que é Jesus Cristo. Ó Deus, que esse seja um tempo de grandes experiências com o Senhor, um tempo realmente de um grande despertamento espiritual na vida de cada família. Ó Deus, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus, Deus é bom, Ele está cuidando de cada um de nós. Desejo assim uma semana muito abençoada para vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão assistindo este culto agora, ou aqueles todos que irão assistir em outro tempo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sua casa. Não se estremeça espiritualmente pelas ameaças. Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos disciplina para o nosso bem. Ele nos disciplina para que possamos chegar ao destino, ao alvo que Ele mesmo preparou para a nossa vida. Que você tenha um mês de maio muito abençoado na sua casa, que haja a operação de milagre de Deus na sua família, no seu casamento, nas finanças da sua casa, em tudo que você
estiver envolvido. Enfim, que você possa estar com a sua casa firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quero deixar aqui o meu abraço da Lígia para vocês, um abraço muito amoroso, não é? Estamos com saudade de alguns, mas que podemos ter esse contato aqui pela internet. Que tenhamos toda uma semana muito abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, e será na próxima quarta-feira, às 20 horas. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.